É de conhecimento geral de que nosso universo é extremamente amplo. Em um meio frio e hostil, entre bilhões de astros, a Terra é um milagre azul, um ponto vibrante de vida, um dos responsáveis por isso, nossa atmosfera. Enquanto Vênus apresenta uma atmosfera densa, rica em dióxido de carbono e altamente ácida, Marte, por outro lado, possui uma atmosfera extremamente rarefeita. A Terra se diferencia por manter uma composição atmosférica equilibrada, essencial para a existência da vida. Nossa atmosfera é composta principalmente por 78% de nitrogênio, aproximadamente 21% de oxigênio, com pequenas quantidades menores que 1% de outros gases, como o argônio, o gás carbônico, entre outros. Mas não só isso, ela nos protege dos raios solares, regula a temperatura e permite a existência da vida. Ela pode parecer invisível, mas está em toda parte. Porém, as atividades humanas vêm lançando cada vez mais poluentes na atmosfera, o que tem causado um grande desequilíbrio nesse sistema tão importante para a vida. A poluição do ar, causada principalmente pela queima de combustíveis, as indústrias e o desmatamento, é um dos maiores desafios globais. Seus efeitos vão além do que pode se ver. Ela não só prejudica o clima, mas prejudica a saúde de todos que vivem no planeta. Falando de dados mais específicos, o estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, enfrenta sérios problemas com a qualidade do ar. A sua grande frota de veículos nas ruas e as suas atividades industriais contribuem bastante para a emissão dos poluentes. Em regiões menos movimentadas, como a capital, a situação é ainda pior, o que acaba afetando a saúde de quem vive nesses lugares. Alguns dados relevantes apontam que a cidade de São Paulo tem registrado níveis de poluição do ar acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, nos últimos 22 anos. E em 2024, o estado registrou os piores níveis diários de poluentes inaláveis da década, com partículas finas provenientes de queimadas e atividades industriais, apresentando concentrações diárias acima da meta de qualidade do ar estipulado pela CETESB. A poluição do ar no Brasil é um problema preocupante, causado principalmente pelas queimadas, pelas emissões dos veículos e pelas atividades industriais. As queimadas frequentes em regiões como o Norte e Centro-Oeste liberam uma grande quantidade de fumaça e gases poluentes na atmosfera. Já nos centros urbanos, o excesso de carros e a presença de indústrias contribuem para agravar ainda mais a qualidade do ar. Esses fatores tornam difícil o controle da poluição, especialmente nas grandes cidades, e acabam afetando a saúde da população e aumentando os casos de doenças respiratórias e outros problemas relacionados. Tá, agora que você já entendeu o que é a poluição do ar, vamos falar do que ela realmente causa. Porque a poluição atmosférica não é só um problema distante ou algo que afeta apenas o meio ambiente. Ela atinge diretamente a nossa saúde, a sua e a minha, e de quem vive nas grandes cidades e até de quem mora longe dos centros urbanos. Respirar hoje, em muitos lugares, virou um risco invisível, e é justamente por ser invisível que a gente tende a ignorar. Mas a verdade é que a poluição do ar está presente no nosso dia a dia, e os impactos delas são maiores do que parece. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 7 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa da poluição do ar. É um número assustador, não é mesmo? E infelizmente é real. Só no Brasil são mais de 50 mil mortes anuais. E o mais impressionante, estudos mostram que em cidades como São Paulo, respirar durante um único dia pode equivaler a fumar até 2 cigarros. Mas por que isso acontece? A poluição carrega partículas e gases que entram nos nossos pulmões e muitas vezes vão parar na corrente sanguínea. Essas substâncias podem provocar doenças respiratórias, como asma, bronquite, mas também aumenta o risco de infarto, AVC, câncer de pulmão e até doenças como Alzheimer e Parkinson. E os grupos mais afetados são sempre os mesmos: crianças, idosos e pessoas que já têm algum problema de saúde. Além de tudo isso, a poluição atmosférica também causa danos profundos no meio ambiente. Um dos efeitos mais conhecidos é a chuva ácida. Ela se forma quando certos poluentes, como o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio, se misturam com o vapor d'água da atmosfera.
O resultado são chuvas que caem com uma acidez elevada, prejudicando solos, plantas, rios e até monumentos históricos. E tem mais, os gases poluentes também contribuem diretamente para o efeito estufa, agravando o aquecimento global. Isso acelera os de gelo, aumenta o nível do mar e intensifica eventos extremos como enchentes e secas. A verdade é que a poluição atmosférica está em tudo. Ela está nos números, nas doenças, no clima. É um problema invisível, mas com consequências visíveis e graves. E mesmo que pareça algo distante da nossa realidade individual, as escolhas que fazemos todos os dias influenciam esse cenário. Escolher meios de transportes mais sustentáveis, reduzir o uso de combustíveis fósseis, apoiar energias limpas, tudo isso importa. Mas a transformação real acontece quando a sociedade cobra políticas públicas, apoia a ciência e promove a educação ambiental. Cuidar do ar é cuidar da vida, da nossa e das próximas gerações. A ação é a esperança, e a esperança começa agora, na atitude de cada um de nós.